isso. Exato. Muito bom, excelente. Cris, aliás, a gente estava falando aqui agora há pouco do Eduardo Bolsonaro também, que é né, Rodrigo, que apareceu aí numa votação e que é necessário ver o que vai ser feito. Aliás, o Mota também não fez nada a respeito disso. No Conselho de Ética, colocou um amigo do bolsonarismo e do próprio Eduardo e não foi para frente. Então, ele continua lá nos Estados Unidos livre para fazer o que quiser, inclusive articular contra o Brasil. Mas, informação que a gente tem é que o Paulo Figueiredo, que é um parceiro também do Eduardo Bolsonaro e que tem feito essas articulações, participou dessas articulações contra a economia brasileira e em prol também de medidas que foram contra o Alexandre de Moraes, por exemplo, o Paulo Figueiredo disse que o bolsonarismo vai destruir a reputação do Ratinho Júnior, do Caiado e de qualquer um que ousar não apoiar o Flávio Bolsonaro. Tem uma fala dele para a gente entender melhor qual é o contexto dessa história e quem ele está tentando atingir, na verdade. Vamos lá assistir. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com voto da direita. Como que a gente acaba com a reputação? Com a verdade, só expondo que a pessoa é um candidato do sistema. Não precisa de muito. Ele, inclusive, eu assisti o trecho anterior em que ele fala, ele cita aí Ratinho Júnior e Caiado, diz, né? Se eles ousarem dividir a direita, nós vamos para cima e destruímos esses aí. Ele falou, Tarcísio eu nem cito, porque o Tarcísio eu acho que ainda é uma pessoa inteligente para saber que não vai entrar nesse tipo de bola dividida. Então ele está dizendo, ele está já colocando que o Tarcísio não seria esse candidato do Centrão por fora da família Bolsonaro. Deixa muito clara essa fala do Paulo Figueiredo, que fala em parceria sempre com o Eduardo. Sim. Daqui a pouco a gente vai trazer, né? O Eduardo fez uma fala defendendo abertamente o irmão Flávio como o candidato. Então, o Eduardo fez aí uma fala um pouco mais, não dá para dizer moderada, porque ele também é um extremista, mas o Paulo Figueiredo é que abre o jogo. E o que o Paulo Figueiredo verbaliza é uma verdade absoluta no submundo bolsonarista. Total. Pelo menos uma vez por semana, eu, por razões de ofício, por questão trabalhista, eu vou lá e dou faço um passeio no esgoto do bolsonarismo para saber o que eles estão pensando. É exatamente isso. Só que o Tarcísio já está um pouquinho mais sujo do que o Paulo Figueiredo fala. Já está também sendo muito taxado como candidato do sistema. Por conta da ligação à política institucional, ao Ciro Nogueira, ao Centrão, a Brasília, no certo sentido. Vez por outra, ontem pegou muito mal o fato do Tarcísio de Freitas estar ao lado do Padilha, ministro da Saúde, lançamento da vacina contra a dengue no Butantan. Sim. Que poderia ser uma coisa genial, sensacional para qualquer político. Vou vacinar o país contra a dengue? Não, para eles pega mal isso. Então, o Tarcísio também começa ligeiramente a se queimar. Lembrei do ligeiramente grávido. Ligeiramente queimado. Da música, ligeiramente queimado. Mas então, o Paulo Figueiredo disse que, na verdade, ele está queimado e que, por ser inteligente, ele sabe que não vai se candidatar, porque senão ele apanha dos bolsonaristas. E eu acho que ele também tem razão. Eles queimam mesmo em uma semana. E, pelo menos, vai dividir o voto bolsonarista. Tudo leva a crer que vai ter essa divisão, né? Vai ter essa divisão, o que significa que candidato nenhum de direita ganha vida sem ter o apoio do bolsonarismo. A não ser que tope virar vice, né, Cris? Se algum deles topar, porque a família Bolsonaro deixa claro, Gabi, Cris, Chico, que quer ter a cabeça de chapa. Se algum desses aí topar ser vice, tudo bem, desde que seja o vice. Não vai poder estar na cabeça de chapa e colocar um Bolsonaro na vice. Isso eles não aceitam. Então, Cris, é um jogo bastante... Aliás, o Eduardo falou sobre isso antes da gente passar para a Cris, aí ela já pode comentar uma vez. Acho que vale a pena o Eduardo, ele disse que se não tiver nenhum candidato bolsonarista para a presidência, né, em 2026, ele vai escolher entre os menos piores. Então, ele diz o seguinte, está na tela também, gente, eu pretendo apoiar um candidato em 2026... desde que ele seja identificado com os meus eleitores que são bolsonaristas. Se porventura nós tivermos uma eleição em que ninguém represente esse sentimento, nós escolheremos entre aqueles menos piores.
E aí o Eduardo também disse que o candidato ideal hoje, claro, é o Flávio Bolsonaro. Ele é o escolhido do clã Bolsonaro, né? O Eduardo deu uma entrevista para o UOL dizendo que o Flávio está mais preparado para concorrer. Olha, atenção nisso, hein, Cris? Ele está mais preparado do que a Michelle. Abre aspas. Não desmerecendo nem um pouco a Michelle, mas o Flávio estaria em uma posição muito mais preparada para assumir essa difícil missão, esse desafio, do que ela neste momento, Cris. Gabi, essas duas declarações aí do Eduardo, elas indicam muitas coisas. A primeira delas querem escantear a Michelle. Sim. Né? Os filhos, pelo menos os 3 mais velhos, querem escantear a Michelle. Não querem que ela seja candidata, até porque tem problemas entre eles dentro da família, não gostam dela e vice-versa, etc. Agora você vê, é claro que eles querem, a preferência, o plano A, é um candidato da família, alguém com o sobrenome Bolsonaro, que agora, ao que tudo indica, é o Flávio. Só que eles não têm certeza de que conseguirão emplacar a candidatura do Flávio. Porque, assim, já tem muita gente que quer distância da família Bolsonaro, né? Muita gente da direita que quer distância da família Bolsonaro porque sabe que é tóxica, é uma família tóxica, né? E Bolsonaro está condenado, está preso, etc, etc. Mas, enfim, eles preferem o nome da família Bolsonaro. Mas você vê como é importante essa fala dele? Se não tiver, a gente vai ficar com o menos pior, que tem alguma identificação com os ideais bolsonaristas. E o que isso mostra? É o seguinte, essa família Bolsonaro, ela não se cria fora do aparelho de Estado, né? Tudo que eles conseguiram na vida, na política, o aumento de patrimônio deles, que é uma coisa absurda, tão bem mostrado no livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, tudo eles conseguem porque eles se incrustam no aparelho de Estado, né, e fazem de um tudo, né, para tirar ganhos financeiros, econômicos, a partir daí, né, pelos meios que nós sabemos quais são, que eu não preciso repetir. Então, eles não vão ficar fora de nenhuma eleição, eles não vão ficar. Se não conseguirem emplacar o candidato da família, com o sobrenome Bolsonaro, claro que vai chegar na hora ali, no final das contas, orientados por pesquisa ou não, enfim, ou pela realidade, né? Se não conseguirem agrupar segmentos grandes e importantes da direita e da extrema-direita em torno do candidato da família, vão embarcar na canoa do candidato da direita e oferecer a eles a possibilidade de continuar tirando proveito, né, dessa colonização do aparelho de Estado. Então, agora, isso está cedo, de fato, para a gente saber o rumo que vai tomar, né? A campanha ainda está nessa fase, né, de definição dos grupos, dos espaços e etc. Agora, uma coisa sim, e isso de fato é o mais preocupante, é o que está na fala do Paulo Figueiredo. Em uma semana a gente detona o cara na internet. Sim, eles têm de fato poder para isso. Quando essa máquina digital criminosa, né, de assassinar reputações entra em campo, a gente sabe que ela pode sim fazer grandes estragos. Isso de fato é muito assustador para o cenário político-eleitoral de 2026. E aí, como é que esses políticos, né, tradicionais aceitam se submeter a uma chantagem pública dessa, né? O governador de estado, Ratinho Júnior, governador do Paraná, aceita que quem decide a candidatura dele é um neto de ditador que está morando escondido, acoitado, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, quem comanda a direita no Brasil... É um Louro José da família Bolsonaro. O papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro. Louro José, muito bom, Gabi. O Paulo Figueiredo é o Louro José, com todo respeito ao Louro José. Com todo respeito. Mas ele faz esse papel. Então, como é que a direita tradicional chegou nesse ponto? Governador do Paraná, governador de Minas, governador de São Paulo se submetem a um sujeito desse nível, do Paulo Figueiredo. Manda na direita é quem manda no Brasil. Depois de não só da condenação, mas da prisão também do Bolsonaro, eu acho que é uma desmoralização completa, né, Rodrigo? Eles continuar respondendo às ordens, né, do que o clã Bolsonaro quer. Eles entregaram esse bastão para o Bolsonaro em 2018,
falar, vai lá e ganha do Haddad, né, para derrotar o PT. E depois o Bolsonaro falou, tá bom, deixa comigo. Agora ele não quer devolver o bastão. A direita falou, não, devolve pra gente. Não, aí agora é meu filho. Então é nesse ponto que nós estamos, no meio desse embate para saber se eles vão conseguir manter o bastão da direita com a família Bolsonaro. É isso, Cris. A gente se vê em breve, minha amiga. É bom ter você aqui com a gente de volta, viu? No N2. Valeu, Cris. De volta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Cris. Aliás, só porque a gente está falando aqui do Clã Bolsonaro, uma informação que saiu agora há pouco, nessa tarde, de que o PL anunciou a interrupção do pagamento dos salários das atividades partidárias do Bolsonaro. Chico, a gente sempre vinha falando aqui, né, sobre esse salário. Perguntava, tudo que era jurista da área eleitoral, a gente perguntava, pode continuar recebendo dinheiro público? Pois é, agora teve suspensão de direitos políticos. Só com a condenação eles tiraram. Mas aí, olha, porque tem a casa do Bolsonaro também é paga pelo PL, ele vive, e ele tinha o candidato contra a família contra o sistema só vive de dinheiro público, né, a vida inteira. Então, a vida paga pelo sistema. Né? Não sei qual sistema eles são contra. Exato, aí a gente tinha um salário, né, o Bolsonaro ele ocupava um cargo, vamos dizer assim, de presidente de honra do PL, recebia um salário de R$42 mil do partido. Caramba, que moleza, hein? Pois é. E aí o PL, até nessa decisão, cita a lei dos partidos políticos, agora como ele tem a suspensão dos direitos políticos por decisão do STF, porque foi condenado e agora tem execução da pena, então perdeu o direito ao salário ali, e também foi uma decisão que foi uma reunião que a gente deu essa semana. Ainda vai levar 20 dias dos 42 mil, porque só foi preso em torno do dia 20, então vai levar ainda tem mais um salário. A preocupação dele é com esse pedaço. Dá para pagar umas contas de luz, né, Chico, de gás também, dá para pagar umas contas. Comprar uma máquina de solda nova. Isso. Exatamente. É verdade. Essa semana teve reunião do PL, a gente até trouxe aqui no N2. Com o Guga Noblat. O Guga Noblat estava ali na porta pegando os parlamentares pelo braço, né, na frente do PL, lá em Brasília, na sede. E ontem a decisão foi comunicada para o ex-presidente Bolsonaro. Então agora não recebe mais salário do PL, Chico. A família toda encostada no dinheiro público desde que o Bolsonaro sai do Exército e começa a vida pública como vereador no Rio. Aí vai chegando, aí bota o primeiro filho, depois o segundo, o terceiro, e aí coloca a Michele para receber do PL também. É todo mundo, cara, mamando. Agora são 4 filhos e a Michele. Todo mundo com verba pública. E o aluguel pago também pelo contribuinte brasileiro, porque também é o PL que paga o aluguel. Aquela casa do condomínio. Aquela casa é paga pelo PL. Então, eles vivem disso a vida inteira, né? É isso. Sem falar nos empréstimos para comprar mansão, como o Flávio Bolsonaro fez, ao BRB. Que está complicadaço nesse caso do Master. Um empréstimo ali de 6 milhões na época. Compra uma casa que dizem que vale 15, vai saber como comprou essa casa. É uma família que está toda no belíssimo livro O Negócio do Jair. De Juliana Dalpi. É só conferir por lá.